Nesta madrugada, o jornal Folha de São Paulo publicou mais um pedacinho do material do The Intercept Brasil sobre os bastidores da Operação Lava Jato, trazendo à luz mais peças desse quebra-cabeças que revela o quão podres eram as reais motivações por trás dos procuradores dessa força-tarefa. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Ronieri Teles e antes de seguir para o vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar o material nos seus grupos para ajudar a nossa voz a alcançar mais pessoas. E se você quiser, também dá uma conferida no sininho para que você fique por dentro dos novos vídeos que aparecerem aqui no canal. E se você achava que as motivações ocultas de Deltan e seus colegas eram apenas interferir nas eleições de 2008 e consolidar um projeto de poder político no Brasil, achou errado. Afinal, qualquer projeto de poder que se preze também precisa contar com uma coisinha muito importante chamada dinheiro. Isso mesmo, comunidade. O bom e velho faz-me rir, cascalho, bufunfa, money, que como os mamonas assassinas falavam, que é good nós não have. E se você achava que preocupação com dinheiro era coisa de trabalhador comum, microempreendedores, prestadores de serviços, empregados assalariados e principalmente de desempregados, ou se você sonha com uma vaga estável num serviço federal com salário bem gordo, e se você acha que se conseguir essa vaga não vai mais precisar se preocupar com dinheiro, achou errado também. Pois essa publicação da Folha de São Paulo de hoje mostrou que os procuradores Roberson Pozzobon e Deltan Dallagnol, a despeito do gordíssimo salário que ganham em um dos empregos mais cobiçados entre os mais cobiçados empregos do Brasil, se preocupavam muito com ganhar mais grana. Mas quando eu digo muito, é muito mesmo, muito, a ponto de ignorar a natureza sensível do seu trabalho e os terríveis efeitos colaterais que estava gerando na época, independentemente do mérito ou do êxito. Olha, Deltan, as pessoas estão dizendo que pelo mundo afora se faz esse tipo de trabalho sem causar esse rombo que você causou na economia, que dava para prender os pagadores de propina sem falir as maiores empreiteiras do Brasil. Tudo bem que eles eram corruptos, mas as famílias que trabalhavam para eles não mereciam ficar sem emprego da noite pro dia. E o conhecimento que essas empresas adquiriram a despeito de qualquer corrupção, o trabalho que elas realizavam no país, nenhuma empresa consegue fazer. A construção civil de grande porte acabou no país. Agora, para fazer esse tipo de obra, só contratando empresas de fora. Mas nós vamos organizar congressos e eventos e lucrar, ok? É um bom jeito de aproveitar o networking e a visibilidade, muito a ponto de mandar seus colegas procuradores incomodados com isso irem catar coquinho. Mas olha, Deltan, você não tá exagerando demais com essas viagens e palestras? Caros, é melhor que cada um cuide do seu bom senso. Muito a ponto de tramar criar uma empresa burlando a legislação para poder receber mais dinheiro. Se a gente criasse um instituto sem fins lucrativos de fachada e contratasse nós mesmos para dar palestras por valores mais altos, a gente ganhava bem mais. Ou se a gente montasse uma empresa de eventos e coaching para dar umas palestras e motivar a galera com aqueles shows bem pirotécnicos, a gente ganhava bem mais dinheiro também. Mas também tem que ver o que dá mais dinheiro. Se é colocar um preço mais barato para vender mais, ou fazer um negócio mais elitizado e cobrar mais caro. Muito a ponto de convidar Sérgio Moro para também lucrar com a mamata. Caro, vão te ligar para te convidar para umas palestras? Eu tô lucrando bem com essa mamata, mas com seu cacife você pode cobrar bem mais caro daí. Muito a ponto de utilizar funcionárias pagas pelo Estado para organizar sua agenda pessoal de palestra. Minha cara, arrume um tempinho daí para te organizar a minha agenda para eu ganhar um troco ali, tá ok? Pois é, se você está desempregado em razão do fechamento do seu posto de trabalho em uma dessas empresas que a Lava Jato dizimou sob a bandeira de combate à corrupção, ou se você está desempregado por conta da queda vertiginosa que a economia vem sofrendo, muito por causa dessa forma irresponsável que a Lava Jato trabalhou os casos, saiba que enquanto costurava esse triste futuro para você, o responsável por isso, Deltan Dallagnol, chegou a ganhar em um único ano R$400 mil. E ele arrecadou essa quantia dando palestras que só aconteceram por causa da visibilidade que ele ganhou na Lava Jato, que se fosse obtida dentro das regras do jogo já seria suficientemente indesejável, pois como eu já disse aqui no canal, juízes e procuradores, esse tipo de agente da lei, nem rosto deveria ter, quanto mais se tornar uma celebridade. Pior ainda agora, que graças ao que o The Intercept vem publicando, nós sabemos que essa visibilidade aberrante só foi conquistada graças a métodos igualmente aberrantes. E como eu já mencionei aqui no canal várias vezes, as revelações do The Intercept possuem credibilidade não por causa dos trabalhos reconhecidos internacionalmente que o Glenn já realizou,
mas sim por causa da sua própria substância. Novamente, ao contrário do que ocorre nas redes de fuxico bolsonaristas, as informações nessas mensagens possuem coerência e correlação com a realidade, uma vez que Deltan e Moro realizavam sim essas palestras, todo mundo sabia que eles faziam isso. O que não era tão claro assim e era inclusive negado por eles era a motivação por trás dessas palestras. E essas revelações inclusive respondem a uma pergunta de Reinaldo Azevedo feito muito antes da primeira publicação do The Intercept. Você se lembra do plano mirabolante do Deltan e dos seus colegas para criar uma fundação de direito privado para receber mais de R$1 bilhão originários do pagamento de uma multa da Petrobras? Uma fundação que seria administrada por eles. Cara, 1 bilhão, você sabe quanto é 1 bilhão? Se você ganhasse um prêmio de 1 bilhão e tivesse que buscar em dinheiro, você saberia o que levar para buscar esse dinheiro? Você levaria um carrinho de mão? Uma picape? Uma caçamba? 2 caçambas? 10 caçambas? Você já parou para pensar que você não faz ideia de que volume tem R$1 bilhão, de tanto dinheiro que é? Eu não sei. Mas eles queriam ficar com esse dinheiro numa fundação privada administrada por eles. Pois é, esse acordo também foi uma coisa inédita que eles armaram e que só não aconteceu porque a sociedade, para não dizer um jornalista, deu um pinote e o STF desmantelou a brincadeira. Naquela ocasião, praticamente todos os dias em seu programa, Reinaldo Azevedo fazia a mesma pergunta: por que raios Deltan Dallagnol queria ficar com esse dinheiro? Por que ele não combinou que esse dinheiro fosse destinado ao Tesouro Nacional? De onde saiu a ideia absurda de que um procurador do Ministério Público Federal teria que colocar as mãos em dinheiro de processos que ele administra? E agora que essas revelações nos permitem entender como pensa Dallagnol, quais são as prioridades de Dallagnol, a resposta para isso é muito clara, não é mesmo? E se a conexão dessas revelações com a realidade, se a coerência interna dessas mensagens não é suficiente para você entender que elas são autênticas, a cereja do bolo é sempre a mesma. Tanto Deltan quanto Moro nunca apareceram para dizer essas mensagens são falsas. Pelo contrário, eles acabam reconhecendo que elas são autênticas. Toda e qualquer vez que Deltan e Moro falam que essas mensagens foram obtidas por meio de crimes digitais, de crimes cibernéticos, eles estão na verdade reconhecendo que elas são autênticas, que elas foram retiradas do Telegram e não da cabeça de ninguém. Entendamos uma coisa de uma vez por todas, meu caro colega de comunidade e bolsominion que caiu aqui de paraquedas. Ou as mensagens são falsas, inventadas por algum roteirista de Hollywood, ou as mensagens foram retiradas do Telegram e, portanto, foram digitadas pelos dedinhos do Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. E é isso, pessoal. A cada pedacinho dessa história que vai sendo revelado para nós, vai se contando a história de pessoas que provavelmente devem ter começado com bons valores, mas que se perderam ao longo do processo num caminho de vaidade, ganância e consequente perda de propósito e corrupção. Dallagnol, mesmo sobre os avisos de jornalistas na época, de juristas, da sociedade, de partidos políticos, dos seus próprios colegas, não se solidarizava ao ponto de sentir o peso dos efeitos colaterais de seu trabalho, por mais meritoso que fosse, na sociedade, na economia, na vida de muitas famílias e, por que não, nos próprios condenados. Afinal de contas, mesmo sendo dever do juiz ou da acusação imputar uma pena a um transgressor, a um criminoso, isso deve sempre ser feito com serenidade e com empatia humana, e não com celebração. Eles sempre demonstram essa sordidez ao ver o criminoso ser punido. É claro, todos nós queremos que o criminoso seja punido. Eu não considero isso uma virtude. Inclusive, nesse exato momento, eu trago essa notícia para vocês sobre os erros que ele cometeu, com o pesar de saber que este senhor, além de causar tanto prejuízo para muitas pessoas, causou decepção a outras milhares que esperavam uma renovação no poder judiciário, que esperavam que as coisas agora iriam tomar jeito do ponto de vista do combate à corrupção, e agora estão decepcionadas com o que ele fez. E são obrigadas a lembrar agora do velho ditado que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar aí embaixo, compartilha com seus amigos, explica para nós o que você está achando do nosso trabalho. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.